Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Repete comigo: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Obviamente, muita gente poderia definir fé de outra forma, usando outras expressões, mas a definição bíblica de fé tem o status de canonizada, o que significa dizer inspirada por Deus. E o texto, o verso, fala de fé em duas aplicações. Fala de fé como certeza e convicção, como convicção de fatos que não se veem. Então é isso, está correto? Eu não vejo com os meus olhos físicos a Deus, a anjos, a espíritos malignos, ao reino, a Jesus, mas eu creio, amém? Isso é fé. Agora também é certeza, certeza de coisas que se esperam, certeza que eu vou receber aquilo que eu estou esperando. Então fé também é o vai acontecer, vai mudar, eu vou receber, eu acredito piamente nisso, eu vou nessa certeza até o fim, até que se cumpra, amém? Fé, conforme 1 Coríntios 12, verso 9, é um dom, também um dom, na verdade uma capacitação que habilita os seres humanos a esperar um futuro melhor, um futuro diferente, um dom que habilita e que capacita os seres humanos a esperar além do presente, amém? Eu não preciso de fé para o passado, eu não preciso de fé para o presente, eu preciso de fé para o futuro. Fé tem a ver com o futuro, diz o seu vizinho, fé tem a ver com o futuro. Na verdade, todos nós esperamos coisas melhores, todos nós esperamos um futuro diferente, todos nós que temos fé esperamos além do presente. Agora, para vermos concretizado, materializado aquilo que a nossa fé deseja, que a nossa fé libera nas regiões celestiais, nós precisamos da atitude correta. Einstein certa vez disse que não há nada mais tolo do que esperar resultados diferentes, usando sempre as mesmas fórmulas ou fazendo sempre as mesmas coisas. Não há nada mais tolo, não há nada menos inteligente do que fazer sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Então diga para o seu vizinho, se você quer resultados diferentes, tenha atitudes diferentes. Amados, fé é a habilidade de sonhar e realizar. Fé é o poder de incubar uma visão, é o poder de imaginar, é viver na esperança de um futuro invisível, cheio de possibilidades. Quem crê diz amém. Agora, qual o propósito e a importância da fé? Por que o ser humano precisa de fé? Porque a ideia geral que a Bíblia nos dá é que sem fé e sem esperança não existe um futuro positivo, e a desilusão se torna um meio de vida. A vida foi por Deus planejada para ser vivida intencionalmente e com propósitos. Se eu tenho sonhos, se eu tenho fé, se eu tenho uma visão, então eu tenho aí o significado da vida, o significado da minha existência, a razão até de existir, porque o sonhar é a essência da fé. Alguém certa vez disse, eu peguei para mim o conceito, que a tua fé pode ser medida pelo tamanho dos teus sonhos. Então, se você tem sonhos, se você consegue sonhar, você tem fé,
E quanto maiores forem os teus sonhos, maior será a sua fé. Amém? Agora, vida sem propósito é vida sem significado. Não há espaço para a concepção de sonhos, de visões. Se sonhar é a essência da fé, o ser humano já começa a morrer quando ele deixa de sonhar. O espírito humano, quando deixa de sonhar, começa a morrer. Então diga para o seu vizinho: sem fé não há esperança, não há visão, e você não vive, você somente existe. Fé determina a diferença entre somente existir e viver. Queridos, de 6 bilhões de pessoas no planeta, dá para se estimar que aproximadamente 4 bilhões vivem sem sonhos ou visão. Uma grande parcela, um alto percentual de seres humanos não vive, só sobrevive. Isso muito em função da história ter roubado a sua capacidade de sonhar, de esperar, de ter visão. Centenas de anos, na verdade, de colonialismo, de ditadura, de escravidão, transformam populações inteiras em visualmente entorpecidas. Pessoas que vão batalhar pelo seu dia, pelo seu sustento, vão ser motivadas pela simples sobrevivência. É como viver pela gratificação imediata. Eu faço agora porque eu quero receber já. Eu faço aqui porque eu sei que ali tem um retorno. É viver tendo um planejamento extremamente resumido. É viver sem conseguir pensar nos próximos anos, nas próximas décadas. É viver sem o futuro, sem o propósito, sem a visão. E ainda que esse tipo de governo tenha sido derrubado há muito tempo, há muitos anos, ainda que muitas nações na terra tenham declarado sua independência há séculos, há uma mentalidade que permanece influenciando um povo, uma mentalidade que se transforma em cultura, mentalidade desprovida de propósito, desprovida de visão. Se você está entendendo, diga amém. Quando eu vivo sem propósito, quando eu vivo sem visão, quando eu vivo sem um planejamento, sem fé, eu vou viver para ter as minhas necessidades supridas. Eu vou viver para acumular bens para mim e para, no máximo, os meus familiares. Eu vou viver autocentrado. Eu vou procurar a segurança, eu vou viver naquilo que é o óbvio para a minha vida. Se não há fé, se não há visão, eu não tenho a necessidade de correr riscos, então eu vou evitar a todo custo os riscos. Eu estou acostumado a padrões, então eu escolho continuar vivendo nesses padrões. Eu não quero nenhuma aventura, eu escolho, eu optei por um futuro sem surpresas, sem novidades. Eu quero nascer e morrer do jeito que eu escolhi viver, tendo para o hoje, cuidando do que eu tenho, sem pensar em sonhar, sem pensar em ver e em enxergar e em projetar. Queridos, essa é uma mentalidade que impede o desenvolvimento do todo que Deus tem para a sua vida. Diga para o seu vizinho: há potencial de Deus em você. Agora, se tua atitude não muda, não precisa repetir. Se tua atitude não muda, esse potencial nunca será explorado. Por mais que você saiba que existe esse potencial, por mais que Deus tenha usado profetas para te falar desse potencial, se a tua atitude não muda, se a tua mentalidade não muda, você vai virar um defunto cheio de potencial.
você vai ser enterrado com esse potencial. As palavras proféticas nunca vão se cumprir, porque não houve em você disposição para crer e para ter visão. Esse é o tipo de mentalidade que deforma a autoimagem, a maneira como eu me vejo, deforma a minha autoestima e o meu valor próprio. Quantas pessoas hoje não conseguem se enxergar como são, não conseguem se enxergar como serão, e não conseguem se enxergar como Deus as enxerga. Não entendo no todo o que é essa história de ter Cristo em mim. Eu até sei que tudo foi criado em nome dele, em função dele, por ele e para ele. Mas o que é ter todo esse poder da criação, que controla e domina o universo, habitando em mim? Como explorar isso? O que isso significa e o que essa realidade pode impactar e transformar a minha vida? É uma mentalidade que precisa mudar. E o pior dela é que ela limita a visão, ela limita os sonhos. O que nós precisamos para as próximas gerações, o que a igreja precisa, o que essa nação precisa, o que o planeta Terra precisa, e o que nós precisamos para os próximos anos, não são os grandes pregadores, não são os líderes que estão sendo levantados. Nós não precisamos de muitos movimentos nesse sentido, nós não precisamos de muita gente sendo levantada para influenciar. Não é só isso, Deus está fazendo isso também, diga, também. Mas não é só isso, não é a nossa maior necessidade. A nossa maior necessidade é que esses líderes que Deus está levantando sejam religiosos, espirituais, civis, políticos, na economia, no mercado, sejam líderes com perspectiva de longo prazo, diga longo prazo, longo prazo, com perspectiva de longo prazo, com visão. O que mais nós precisamos, o que mais nós desejamos ver é a restauração de um espírito visionário e da capacidade de sonhar. Exatamente pelo fato de que a ausência de visão traz muitos males para uma sociedade, para uma igreja, para um ministério, para uma família e para uma nação. A ausência de visão limita o que Deus precisa fazer. Na ausência da visão, não há patriotismo. Você vive num lugar onde as pessoas não conseguem amar a sua pátria, valorizar a sua pátria. O outro país é sempre o melhor, é sempre o primeiro mundo, é sempre lá, a vontade de estar lá, e não há valor para aquilo que está aqui, para aquilo que somos, para aquilo que a nossa nação é. Não há patriotismo, a ética é limitada, a cultura é corrompida, e isso em função do curto prazo. Eu estou aqui por esse curto determinado de tempo, então vou extrair o máximo de benefício pessoal. Eu vou passar aqui esse curto espaço de tempo. Eu não tenho a ideia de uma construção de longo prazo, eu não tenho ideia de participação de um modelo que vai durar por décadas, por séculos. Então eu vou extrair daqui o máximo que eu puder. A cultura se corrompe. Na ausência de visão, há falta de esperança. As pessoas daquela igreja, daquela família, daquele estado, daquela nação, não conseguem esperar mais nada. Uma das frases que eu escutei que mais me assustou e impactou na minha vida, foi proferida pela assistente e secretária do embaixador do Haiti em Brasília, na embaixada do Haiti. Ela falava sobre a condição daquele país, e eu vou dizer isso pelo menos 2 anos antes do terremoto. Ela veio para o Brasil, morando no Brasil, e disse o seguinte: a situação no Haiti é tão desesperançosa, que quando eu saí de lá,
eu disse o que a maioria das pessoas que estão saindo do Haiti estão dizendo: o último que sair, apaga a luz. Não há fé, não há esperança, não há visão. Eu sei de onde sair, mas não sei onde preciso chegar. A ausência de visão, ou na ausência de visão, sobra a autopreservação, o protecionismo, a suspeita, cada um por si. Se eu quero por mim, o outro deve estar querendo por ele também. Então ninguém confia em ninguém, cada um por si mesmo. E o que impera é a lei da vantagem. Enquanto eu puder tirar vantagem, aqui eu estou. Diga para o seu vizinho: Deus, mas fala como um profeta, tem que ter ar profético, não é assim, repetindo que nem papagaio. Faz olhar de profeta, respira que nem profeta, levanta uma sobrancelha, abaixa a outra, fala com autoridade. Diz assim: Deus está produzindo uma liderança movida e motivada por propósito e visão. Repete em voz alta: Deus está levantando uma liderança movida e motivada por propósito e visão. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte. Aquele que vive. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí estará a nossa chave. Aí estará a nossa chave para toda mudança que nós desejamos ver acontecendo. Então olha de novo para ele e diz assim: que você possa ir além de onde os seus olhos enxergarem. Abra comigo em Abacuque. Abacuque 2, verso 1. Igreja, Abacuque foi um profeta filósofo. Os 3 capítulos de seu livro registram seus questionamentos para com Deus. Um homem cheio de dúvidas. Um livro que registra também as respostas divinas e o conforto que elas trouxeram para o coração do profeta. Era como Abacuque dizendo: Senhor, há injustiça, há violência, há corrupção, há iniquidade, onde está o teu juízo? Será que o Senhor não está vendo esse tipo de coisa acontecendo? Na verdade, o caos estava estabelecido por falta de temor a Deus. E Deus avisa que Ele ia usar os caldeus, ia usar a Babilônia para corrigir o seu povo. E aí esse profeta se enche de indignação ainda mais, porque ele diz: como o injusto vai ser castigado pelo mais injusto ainda? O Senhor vai usar alguém que merecia pior castigo para castigar o seu povo? Aí nós temos esse profeta confuso, mas aguardando a resposta do Senhor. E Deus diz no verso 1, na verdade, Abacuque diz no verso 1: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Repete em voz alta: escreve a visão. Grava sobre tábuas. Repete comigo: grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Repete: o justo viverá pela fé.
Até aí. Escreve a visão, Abacuque, porque em meio à desesperança, ao caos, nela, na visão, a esperança, a restauração, a resposta e a rumo. Então escreva a visão, há poder na visão. Escreva a visão, divulgue a visão, propague a visão, porque há poder na visão. A visão oferece segurança, a visão oferece ânimo, motivação e senso de propósito. Escreva a visão. O conceito foi lembrado por Salomão em Provérbios, quando ele diz em Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se perde. Não havendo visão, o que é a profecia, senão uma visão do futuro? Não havendo profecia, não havendo visão, o povo se corrompe, o povo se perde, o povo se desanima. Sem profecia, sem visão, sem sonho, o que sobra é a anarquia, é a letargia, é a inércia. Eu vivo, mas na verdade sobrevivo. Eu existo, mas sem visão não vivo. Escreve, Abacuque, registra, grava, escreve sobre tábuas. Naquele tempo eram tábuas de argila, ou ainda talvez de ardósia, como usadas na Babilônia, conforme Isaías 8:1. Registra, grava, escreve. Diga para o seu vizinho, não basta ter uma visão, é preciso escrevê-la. E por que, igreja? Deus foi claro, escreve, destaca, prioriza a visão, porque do contrário você vai perdê-la. Se você tem uma visão, escreve essa visão, registra essa visão, seja tomado por essa visão, destaque essa visão, porque do contrário você vai perdê-la. Como nós obtemos uma visão? Como nós recebemos uma visão? Como isso acontece? Se o sentido da minha vida está no andar debaixo de uma visão, ou de uma missão que me leve a cumprir uma visão, como é que eu recebo então essa visão? Se no sonhar, se no ter a visão está o valor da minha existência, nada mais importante do que descobrir e estabelecer essa visão. Visões são como insights espirituais. Deus normalmente nunca te dá o todo de uma vez só, mas Ele vai te iluminando aos poucos, e no conjunto dessas revelações está a sua visão. A sua visão vai falar do propósito da sua existência, a sua visão vai falar da importância, da relevância da sua passagem pela terra. A tua visão é um motivo de você estar aqui. Então, se ela se dá nesses insights, nessas revelações, eu tenho que dar o valor que essa revelação merece, porque a minha visão será formada por alvos que Deus me der. Amém, amados? A conquista da minha visão se dá com base nos alvos que Deus estabelecer para mim. Se eu não escrever a visão, se eu não destacar, se eu não registrar essa visão, eu corro o risco de perdê-la. O que mais nós vemos acontecendo é Deus começar a levantar pessoas que têm de forma clara aquela visão, que têm de forma clara aquela revelação, mas com o passar dos anos, por falta de intimidade com Deus, de cultivo àquela visão, de reforço àquela visão,
acontece as distrações, e em função delas, essas pessoas perdem o seu foco, saem do seu eixo. Então diga para o seu vizinho, não perca o foco. Há distrações para todos nós, há distrações das mais grosseiras, as mais inofensivas, porém todas elas nos tiram do foco, todas elas roubam a nossa capacidade de produção, todas elas de alguma forma neutralizam o nosso poder de execução. Das mais grotescas, há pessoas que deixam de cumprir a sua visão, deixam se distrair e se afastar de sua visão, por falta de firmeza moral, por falta de firmeza e de convicção em relação às suas escolhas. Então tem gente que se distrai com tudo, tem gente que se distrai com vício. Não quero saber, eu sei, é tudo muito bonito, tudo muito lindo, mas eu quero beber minha cervejinha. Diz o seu vizinho, você pode tudo naquele que te fortalece. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Tudo te é lícito, mas você não vai deixar se escravizar por essas coisas. Diz em alta voz, tudo te é lícito, mas nem tudo te edifica. Colocaram 100 homens numa sala, tá? Escuta essa. Foi feito um estudo e descobriram que beber feminiliza o homem. 100 homens numa sala, deram 5 litros de cerveja para cada um. Olha o resultado da pesquisa. Depois desses 5 litros, eles começaram a falar excessivamente e coisas sem sentido, como as mulheres. Tornaram-se altamente emocionais, coisa de mulher. Não conseguiram dirigir, coisa de mulher. Discutiam por besteira, coisa de mulher. Recusavam-se a pedir desculpas quando estavam errados, coisa de mulher. Não, está errado. Das mais grotescas às mais inofensivas. Você já ouviu aquela de que mulher no volante é perigo constante? Que marido aqui consegue dirigir, ficar do lado do passageiro com a mulher dirigindo? Seja sincero. Vocês conseguem? Passa um pouco dessa unção para a gente. É desesperador, a gente quer ensinar tudo. Deve ser difícil para elas, não deve? Pisa no breque agora, dá seta, põe segunda. Não é assim? Eu imagino quando você for fritar um ovo, se ela ficar do seu lado falando, põe óleo agora, esquenta mais um pouquinho, quebra o ovo, mexe a frigideira. Deve ser assim, né? Das mais grosseiras distrações, as mais inofensivas. Sabe onde muita gente se perde? Você sai daqui cheio de visão, cheio de unção, sabendo até onde Deus deseja te levar. Ao invés de você se apropriar da visão e enriquecer a visão com a literatura que edifica, você vai fazer leituras que não te edificam tanto assim. E tem cada revista hoje em dia que, meu Deus, se alguém disser vai acabar o mundo, todos os noticiários vão falar sobre esse assunto. Você vai ler na capa da Folha de São Paulo, saiba como será o fim do mundo, e do lado um infográfico explicando tudo. Você vai ler na capa do Estadão, CUT e PT envolvidos no fim do mundo. Você vai ler na capa do caderno de esportes, nem o fim do mundo segura o timão, assinado Ronaldo Nazário. Você vai ler no Notícias Populares, psicopata mata mãe, degola o pai, fuzila irmão ao saber que o mundo vai acabar.
Gazeta Mercantil, enfim, os juros caem com o fim do mundo. Até o catálogo do Carrefour fala alguma coisa, nossa última liquidação antes do fim do mundo. Revista Cláudia, em frente com elegância o dia do julgamento com a dieta Armagedon. Guia de programação da NET, exclusivo, fim do mundo no GNT. Aí está lá a revista que você anda lendo. Revista Caras, exclusivo. Tom Cruise e Nicole Kidman juntos de novo. Angelina Jolie adota mais um filho. Está caindo o mundo! Está todo mundo preocupado, está todo mundo querendo informação. E o que vem te abastecendo? Pergunta para o seu vizinho. O que vem te abastecendo? O que essa literatura enriquece na tua visão? Queridos, nós precisamos de visão clara, de visão objetiva, e quando isso acontecer, é essencial que nós nos deixemos dirigir por ela. O que aconteceu com Abraão? Abraão, sai, eu estou te prometendo uma terra, vai até a sua terra, essa terra leve a sua descendência para lá. Jesus poderia ter se distraído com muitas coisas, mas o que ele escolheu fazer? Lucas 2,49, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Ele sabia o motivo de estar nessa terra, ele conhecia sua visão, a sua missão. Eu estou aqui para tratar dos negócios de meu Pai. A sua visão o impelia à ação, era a sua motivação. Então repete para o seu vizinho, é mais importante você saber por que nasceu, do que saber que está vivo. Vivo você já sabe que está, amém? Está respirando? Está respirando? Está vivo. Agora por quê? As meninas ficaram chateadas comigo, não ficaram? Estou brincando, vocês dirigem muito. Vou contar uma agora para empatar, tá? Senão não entro em casa hoje, eu já vi o olhar ali me fuzilando, aquele olhar de CQC. O Adão chegou para Deus e disse assim, Deus, por que o Senhor fez a mulher tão bela? E Deus respondeu, é para você poder amá-la, Adão. E aí ele emenda outra pergunta dizendo, Deus, e por que o Senhor a fez tão burra? E Deus respondeu, é para ela conseguir te amar, Adão. Nivelou, né? Tá bom, vou seguir agora sem esses olhares. Até babei aqui de medo de vocês. Se eu quero viver por uma visão, se eu quero dar sentido à minha existência, eu tenho que ter clara confiança em relação à minha identidade pessoal. Tenho que começar com algumas perguntas do tipo, quem eu sou? Quem sou eu? Quem sou eu para Deus? De onde eu venho como pessoa? Qual que é a minha história? Quais são os meus talentos e os meus dons específicos? Quais os meus dons latentes? No que hoje eu estou fluindo e no que eu sei que amanhã eu posso fluir? E como esses dons, esses talentos podem me ajudar a cumprir a minha visão? Onde o meu coração ferve? O que faz o meu coração disparar? No que eu me envolvo que me faz esquecer de dormir e de comer? O que pulsa dentro de mim? O que me traz a satisfação de viver, a alegria de estar vivo? Essa é uma dica, a tua visão deve estar por aí, nessa esfera. Encontre sua visão, e quando isso começar a acontecer, Deus também vai começar a visitar a sua mente, e a sua mentalidade vai mudar. Quem crê diga amém, e uma salva de palmas a Jesus. Para que você
não simplesmente viva por viver, você precisa responder essas perguntas. O que eu quero fazer com a minha vida? O que me inspira? O que me move? Onde eu quero chegar? E para isso você vai ter que começar a escrever. Comece a escrever o seu legado. O que eu quero deixar para as próximas gerações, já que a minha vida não será só acumular para mim? Que tipo de impacto eu quero deixar na minha sociedade? O que eu gostaria que dissessem no meu enterro? Eu já sei, eu gostaria que dissessem: olha, ele está se mexendo. O que você gostaria que dissessem no seu enterro? Como os teus familiares vão se lembrar de você? Como os seus netos vão se lembrar de você? E os seus bisnetos? Ou será que a próxima geração não vai nem querer lembrar, porque você não deixou nada de interessante? Qual vai ser o meu memorial? O que eu vou deixar? De que maneira você gostaria que o mundo fosse diferente em função do impacto causado pela sua vida? O que você gostaria de mudar? Então eu preciso de uma missão, eu preciso de uma visão. Isso é uma verdade corporativa, mas é uma verdade individual. E para que nós cheguemos onde Deus quer que nós chegamos, cada um de nós tem que desenvolver esse senso e descobrir a sua missão e a sua visão. O que é a minha missão? É a resposta para essa pergunta: o que eu me vejo fazendo nos próximos 5, 10, 15, 20 e 30 anos? Essa resposta é a sua missão. Que é a sua visão? Resuma a sua vida em uma frase. Você consegue fazer isso? Resuma a sua vida em uma frase. E se possível for, anote na capa da sua Bíblia. Essa é a sua visão. É o que vai te manter vivo. É o que vai manter a chama acesa. É o que vai te fazer levantar todas as manhãs com vontade de viver. Em uma frase, como é que eu consigo resumir a minha vida? É a minha visão. Em uma frase, o que eu me vejo fazendo nos próximos 5, 10, 15, 20 e 30 anos é a minha missão. Analise seus motivos. Por que eu quero fazer isso? Qual que é a motivação para essa visão? De que maneira a minha visão vai afetar a outros, vai ajudar a outros? Você tem um ponto de partida e você tem uma linha de chegada. Agora saiba, é como um jogo. Deus te deu as regras, e elas não podem ser desprezadas. Deus te deu os princípios, eles não podem ser desconsiderados. Quer ser bem sucedido? Quer que tudo te vá bem? Quer dar substância a essa visão? Quer sustentar essa missão? Então não se esqueça, há 10 mandamentos que precisam ser observados. Tirando aquela história do sábado que Jesus já resolveu, todos os outros continuam valendo. Não faça nada ilegal, nada imoral, nada antiético e nada injusto, e Deus será contigo, e você completará a sua missão e alcançará a sua visão. Ande por visão e não por vista, amém? O que é andar por vista? É andar por aquilo que os meus olhos veem hoje. O que é andar por visão? É andar por aquilo que eu sei que eu vou ver amanhã. É como enxergar a diferença entre o como é agora e o como será. Como está e como vai ficar, é o que vai determinar o meu sucesso ou o meu fracasso. Qual foi a maior ênfase de Jesus com os seus discípulos? Ele escolheu homens que andavam por vista, que andavam num plano natural, e Jesus os treinou e os chamou, os convidou e os elevou a andar por visão, a andar por sobrenatural, a andar por aquilo que é espiritual.
Jesus nos ensinou sobre visão. Verso 2, do mesmo Abacuque 2. Para que, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. O que isso significa, Abacuque? Compartilhe essa visão, torne a visão conhecida. As pessoas precisam saber que há uma visão, precisam entender essa visão. Até quem estiver desinteressado, que passar correndo, que estiver apressado, tem que olhar e tem que conseguir ler. Escreve de tamanho e de forma que quem passar consiga enxergar. Há uma visão, compartilhe essa visão. Isso fala de você reconhecer a importância de pessoas, de alianças no cumprimento da sua visão. Sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. Neemias teve a visão, tem que haver reconstrução. Neemias 2,17, então lhes disse Neemias, a quem? A um grupo composto pelos judeus, pelos sacerdotes, pelos nobres, pelos magistrados e os demais, divulgou a visão. Estais vendo em que miséria estamos, Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Não sou eu sozinho, diga para o seu vizinho, não é você sozinho. Nós precisamos nos cercar de pessoas que vão nos ajudar a cumprir aquela visão dada por Deus. Então diga para ele de novo, Deus já preparou pessoas que serão uma bênção na sua vida. Se você crê nisso, dê um glória a Deus e aplauda Jesus bem forte. Deus já preparou, se Ele deu a visão, é porque Ele já preparou pessoas que vão te ajudar, que vão te apoiar, e que vão ter na sua própria visão, o complemento da visão que Deus te deu. Isso para nós é fundamental. Cerque-se de pessoas positivas, porque você se tornará igual às pessoas que você começar a andar. Existe um princípio chamado princípio da associação. Aqueles com quem você passa tempo vão te influenciar, você querendo ou não querendo. Aqueles que você escolhe passar tempo vão começar a formar a tua opinião. Você começará a agir igual. Princípio de influência. Então diga de novo para o seu vizinho, águia voa com águia, você é águia. Se você é águia, se você sonha com sonhos mais altos, cerque-se de águias, voe com águias. Quem crê diz amém. Quem são as pessoas que vão me influenciar? Eu tenho que escolher essas pessoas, eu tenho que escolher os meus amigos. Diga para o seu vizinho, você não pode ser escolhido, você tem que escolher. Eu vou escolher quem vai me influenciar, eu vou escolher quem vai me ajudar, quem vai me dar apoio, eu vou me cercar das pessoas certas. Porque a influência é poderosa, mas também é sutil. Quem eu vou deixar me inspirar? Quem eu vou deixar me ensinar? Nesse mundo há dois tipos de pessoas, aqueles que estão por você e os que estão contra você. Diga para ele, os que estão por você e os que estão contra você, quem você vai colocar do seu lado? Escolha seus amigos de maneira sábia, escolha aqueles que estão contigo, que estão andando na mesma direção. Já ouviu aquela frase, diga-me com quem andas e te direi quem és? Deixa eu dar uma adaptada aqui então. Mostre-me os seus amigos e eu lhe mostrarei o seu futuro. Repete para o seu vizinho, mostre-me os seus amigos e eu lhe mostrarei o seu futuro. Gente que vai se alegrar com a sua visão, vai soltar rojão, vai comemorar com cada etapa vencida.
Mas há gente que você vai contar o que ouviu de Deus, só para escutar 130 maneiras ou 130 razões para aquilo não dar certo. Verso 3: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Repita em voz alta: tempo. Há alguns termos usados nesse verso: tempo determinado, não falhará, se tardar espera-o, certamente virá, não falhará. O profeta, como cada ser humano que passou pela face do planeta Terra, teve que lidar com a ansiedade. Ele esperava que as coisas acontecessem, ele queria mesmo que fosse no seu tempo, e Deus tem que dizer: há um tempo determinado, não vai falhar, se tardar espera, certamente virá, não falhará. Há tempo para todas as coisas. E quando nós entendemos a relação de tempo versus fé, nós vamos descobrir a importância da perseverança. Não há maior inimigo de uma visão do que o tempo. Quando o tempo parece tardar, a visão começa a esfriar, e se não houver perseverança, se não houver a atitude correta, essa visão morre. Quando eu falo de tempo, eu tenho que incluir nesse tempo as oposições. Esse tempo não fala de eu sentar e esperar, mas é um tempo em que muita guerra vai ser travada, em que muita objeção vai ter que ser vencida. Então diga para o seu vizinho: permita que a oposição te fortaleça. Por que Jesus venceu? Sua ambição secreta era a cruz do Calvário, porque ele consegue alcançar aquela cruz. Jesus venceu porque sabia perseverar em um sonho, em uma visão. Ele passou por inúmeras dificuldades. Vocês conhecem a história? Jesus foi cercado por pessoas que maquinavam a sua destruição, que faziam perguntas com duplo sentido para tentar fazer errá-lo, para tentar de alguma forma desmascará-lo. Ele enfrentou uma multidão que tentou jogá-lo de um penhasco. Ele foi perseguido por líderes que queriam matá-lo. Ele foi xingado de demônio. Disseram que ele era beberrão, que ele era glutão. Ele foi traído, ele sofreu tentações de todas as formas. Ele enfrentou deserto, ele se sentiu só, tudo. Por que a visão de Cristo se cumpriu? Porque ele foi fiel àquela visão, porque ele perseverou, porque ele acreditou. Houve diligência, repete, diligência. Para que haja diligência, tem que haver perseverança. Destino exige diligência, destino requer diligência. Quanto tempo você está disposto a esperar? Até onde você vai com essa história, com essa visão que Deus te deu? O quanto você se sacrificaria, ou o quanto você tem se sacrificado por ela, ou o quanto está disposto ainda a se sacrificar? Está disposto a continuar de pé, a pagar o preço, para ver essa visão se cumprindo? Então é de você que Deus está precisando. Diga para quem está do seu lado: é de você que Deus precisa, é você que Deus quer levantar. Gênesis 32, 26, Jacó foi até o fim: não te deixarei, se não me abençoares. Eu fico aqui, eu luto, 1 dia, 2, 3, eu morro lutando, mas eu não te largo, enquanto essa bênção não se cumprir. Vai haver afronta, vai haver perseguição, vai haver a noite em que você chora para ver o amanhecer trazer a alegria do Senhor. Você vai apanhar, você vai sofrer, não vai dar para ganhar todas. Agora, se eu tenho uma visão, se eu tenho um alvo, eu me torno como Cristo, como Paulo, como todos os apóstolos e heróis da Bíblia Sagrada, inabalável.
Bate, vai doer um pouco, vai balançar um pouco, mas cair não cai, porque existe uma visão, existe um propósito. Ele não é terreno, é eterno, não é de homens, é de Deus. Existe uma visão, amém? Persegue, bate, vai doer, vai balançar, mas não cai, há uma visão, há um propósito, há uma razão de sermos, há uma razão de existirmos. Os que perseverarem até o fim, esses serão bem-sucedidos. Há uma luz na visão que Deus colocou em você, repete, uma luz. Há uma luz na visão que Deus te deu, na visão que Deus colocou sobre a sua vida, e ela é tão forte, que ela vence a escuridão das opiniões alheias, ela vence a escuridão da crítica, ela vence a escuridão do fracasso do passado. É uma luz tão forte que nada pode apagá-la, jamais ela poderá ser extinguida. Há uma visão e ela brilha mais do que nunca. Ninguém, nem o inferno inteiro poderá apagá-la. Dê um glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus por isso. Há uma visão, há uma razão de ser, há propósito, há o sonho, a fé. O tempo só vai testar a autenticidade da sua visão. Hebreus 6,12 diz: imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Hebreus 10,36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quando há uma visão, quando há uma revelação, quando há um alvo dado por Deus, quando há propósito, quando há fé, por piores e mais duros que sejam os golpes, o máximo que você vai ter que fazer é redefinir os caminhos pelos quais você alcança essa visão. Vai haver necessidade de um ajuste aqui, outro ajuste ali, um período de meditação aqui, a reflexão ali, a autoanálise ali, aperta um pouco aqui, solta um pouco ali, você só vai se redesenhar, só vai se redefinir, mas essa visão vai ser cumprida de qualquer jeito. Se você crê, dê mais uma salva de palmas a Jesus. Troco aqui, substituo ali, mas a visão permanece, porque ela veio do céu, ela veio de Deus. A paciência é a chave, diga, tenha paciência. Com pouco valor se dá a paciência hoje, como é difícil encontrar pessoas pacientes, como nós somos impacientes. Nós, estou falando de mim, como nós queremos ver tudo acontecendo agora, como nós somos imediatistas. Não adianta apertar o botão do elevador uma vez, eu tenho que apertar até quase ele quebrar, porque ele tem que chegar logo. Até parece que quanto mais eu aperto, mais rápido ele vem. Nós somos assim, essa é a nossa geração fast, tudo é rápido, eu quero comer agora, tem que ser já, não quero esperar nada, eu vou esperar 28 segundos, senão você vai me dar um refrigerante de graça. Não é isso? A gente decora 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Eu quero refrigerante de graça, tem que ser agora. Se demorar mais de 28 minutos para entregar minha esfirra, ela vai ser de graça. Não é assim? Eu quero tudo para agora, eu quero tudo para ontem. Como é difícil encontrar hoje paciência, mas a paciência é a chave para se vencer a adversidade e a incerteza. Deus teve que mudar isso em mim. Eu tenho uma personalidade muito explosiva, eu queria resultados muito rápidos, mas no ministério, Deus me botou uma calma e uma paciência, como se Ele dissesse: filho, não é do seu jeito, vai ser no meu tempo, na hora que eu determinar, da minha maneira, do meu jeito.
não me atrapalha, tua ansiedade, tua falta de paciência me atrapalha, só espera. Diga para o seu vizinho, espero que o exemplo dele sirva para você. Amém, amados? Se há uma visão, eu vou viver os revés dessa vida, sim, mas eu tenho sempre um olhar positivo, diga olhar positivo. Não dá para resistir, não dá para abrir mão, eu sempre vou procurar o que restou, para dali eu começar a reconstruir, eu sempre vou procurar o que me enche de esperança. Fé, igreja, principalmente para estar conectado àquele que deu sonho. João 15,5 diz, eu sou a videira, vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. Deus não é somente o autor da visão, mas seu sustento contínuo. Se você se afasta desse Deus, você se afasta de toda a condição necessária para cumprir a visão. Você nunca vai cumprir a visão sem conexão com Deus. Sabe qual é tua maior necessidade? Proteger sua espiritualidade, cultivar o devocional e não se afastar do altar. Aí Deus vem e revigora a sua fé, mas porque você optou por estar na presença dEle. Quem crê, dê glória a Deus. Baby.